Guarda Então, sua proteção. posso? Legal. Então, pessoal, boa tarde a todos. Oficialmente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos os participantes. É um prazer estar de volta, retomando algumas iniciativas com a Abracam e também aproveitar para agradecer a Abracam por mais essa oportunidade que tem feito nesse período de pandemia, de isolamento, um suporte muito grande e importante para o mercado. E esse é o modelo que agora a gente traz, o formato dessa palestra que a gente está iniciando hoje, é a retomada dos encontros regionais que a gente estava fazendo presencialmente o ano passado, fizemos em algumas praças e infelizmente teve que ser interrompido, esperamos que temporariamente. Então, como é que ele funcionará? Sempre a composição que a gente já fazia anteriormente, a Polícia Federal, o COAF e eu abordando os temas de prevenção à lavagem de dinheiro e os temas se complementando, os bate-papos, as palestras se complementando. Como anteriormente a gente fazia 3 horas sequencialmente pelo modelo online, a gente vai fazer em 3 dias diferentes e na sequência. Então, hoje nós iniciamos com o COAF e ele vai abordar aqui alguns temas de instrumentos internacionais e o Bernardo, que eu vou apresentar na sequência, o que a gente vê como futuro, e é muito importante que vocês observem. Amanhã, cooperação internacional com Polícia Federal, o doutor Adriano, e na quarta-feira nós vamos amarrar isso com vocês sobre esses temas, ok? Então, bem-vindo a todos. Bernardo, apresentando. O Bernardo Antônio Machado Mota é especialista internacional com mais de 20 anos de experiência em prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com forte atuação em negociações internacionais e chefiando delegações em organizações internacionais a respeito do tema. Ele é perito avaliador em avaliações de diversos países, com atuação no assessoramento e assistência técnica a governo e ao suporte privado, e ele também ministra as palestras. Aliás, um grande parceiro da Abracam, o COAF, como suporte a fomentar boas práticas no mercado. Bernardo, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Tenha a palavra. Obrigado, Ângelo, Kelly, Amanda, Renata, toda a equipe da Abracam, por sempre nos permitir trocar algumas experiências. É sempre um prazer poder participar de atividades desse tipo. Eu acho que são boas atividades, a gente pode aqui colocar algumas questões para reflexão. Nós estamos passando um momento complicado e, inclusive, até é motivo desse tipo de instrumento, né, assim, reuniões virtuais. Eu já tenho participado de algumas. Não é a mesma coisa que uma reunião presencial, mas é o que tem para hoje. Eu acho que assim mesmo a gente vai tentar, na verdade, se valer dessa tecnologia, né? É uma possibilidade que nos foi dada para que a gente consiga ainda continuar mantendo esse diálogo. Eu acho que esse diálogo é importante. Eu sempre digo assim, os entes públicos, eles não podem ficar na casinha, na bolha, porque é um trabalho que demanda uma parceria com o mercado traz a sua experiência, o seu pragmatismo, o seu dinamismo, e o setor público, por outro lado, ele tem que fazer as vias daquele guarda-chuva jurídico, normativo, de negociação, de representação, mas eu acho que há uma simbiose aí entre essas duas frentes, e esse tipo de evento simplesmente materializa esse tipo de parceria, né? Uma parceria permanente, estou sempre à disposição para esses diálogos, e eu acho que aqui é a oportunidade boa da gente falar, inclusive, o motivo, além de todos os outros, as questões sanitárias, que eu não vou entrar aqui em detalhes sanitários, não sou especialista nisso, mas é o que nós temos observado e o que nós temos ouvido de orientações em relação a organismos internacionais, já que a temática é uma temática mais ampla, mais internacional, o que os organismos internacionais nos têm orientado em relação a como lidar
com o clichê, eu não gosto muito de clichê, mas eu até admito que o novo normal, essa palavra, essa expressão, ela traduz muito algo que a gente vai ter que começar a repensar comportamentos não só pessoais, né, dentro de casa, com a família, na rua, mas também profissionais. Acho que a gente vai ter que, de alguma forma, se aproveitar desse momento, dessa nova forma de enxergar um pouco o mundo e trazer, né, manter a integridade do mercado financeiro dentro dessa novidade, dentro dessa situação excepcional que a gente tem vivido. Bom, eu sei que o tempo aqui é um tempo importante, um tempo exíguo, para o que a gente poderia falar. Eu poderia aqui apresentar um PowerPoint onde a gente colocaria temáticas internacionais desde o início, poderia fazer um histórico, um apanhado das convenções, das recomendações, e todo esse processo, como ele foi feito, como ele foi pensado e o porquê que a gente hoje tem que cumprir, né? Eu olho para o mercado e vejo por que o mercado tem que se adaptar, tem que se aperfeiçoar, aprimorar e melhorar todas as suas formas de observância em relação a esses padrões e a normas, e também para ter um ambiente saudável. Noticiário não nos deixa mentir. Todo dia é um caso novo. Eu sempre digo assim, é o novo normal com as velhas práticas. A lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, todas essas práticas que já eram práticas que a gente vinha tentando combater e vem tentando combater ao longo de tantos anos, tiveram a sua forma modificada por uma série de questões, novos produtos, novos mercados, novas situações. E hoje a gente se depara com essa questão da Covid, que ela também não pode ser descartada. E aí eu vou até colocar aqui para a gente refletir, para a gente debater essa questão da Covid. Não vai ser esquecida, não. Eu dividiria, então, essa fala aqui, eu coloco assim, são 2 desafios, eu posso dizer assim, que a gente terá que enfrentar num futuro muito próximo, futuro ainda esse ano. O primeiro desafio seria, eu diria o seguinte, seguir trabalhando, seguir cumprindo a regra, seguir investindo, seguir cuidando da integridade da saúde do seu mercado, com a observância das regras, mas com um cenário completamente diferente. Não dá para dizer que a Covid não afetou qualquer que seja o mercado. Afetou e a gente está vendo isso todo dia. Quer dizer, tenho certeza que o mercado financeiro, especialmente o mercado de câmbio, foram bastante afetados por essa questão, até porque nós deslocamos o eixo da forma e da circulação de pessoas, serviços e dinheiro pelo mundo em função da pandemia. Então, esse para mim é o primeiro desafio. Como enfrentar a pandemia, as questões sanitárias à parte, como enfrentar a pandemia sob a ótica financeira de preservação da integridade do mercado, cumprindo a regra, sem perder negócio, ou tentando recuperar os negócios que foram ou que estão sendo perdidos ao longo desse período em que a gente está isolado, confinado e tal. E o segundo desafio que eu coloco aqui, a gente fala muito do GAFI, das recomendações do GAFI, para eu não me estender na questão das convenções e falar do GAFI enquanto, né, de onde que veio o GAFI, posso pincelar um pouco né, o objetivo do GAFI, o que ele faz, como é que ele faz, mas o que eu diria mais aqui, eu acho que a mensagem que a gente tem que ter aqui é: o Brasil vai sofrer uma avaliação. Como membro, ele tem que se submeter a um processo de avaliação. Essa é a condição, né? Todo país que queira participar dessa arena, dessa rede global que eles chamam de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, financiamento da proliferação de armas de distribuição em massa, ele de alguma forma, primeiro, ele vai ter que ser membro de algum desses grupos. O Brasil ele é membro do GAFI, que eu diria que é o principal, é o grupo original. Além disso, o Brasil é membro do GAFILAT, que é um grupo ao estilo GAFI para a América Latina. O Brasil, inclusive, ajudou a fundar esse organismo. Então, nada mais é, quando o Brasil optou por se tornar membro, lá no final de 99 para 2000, eu sempre brinco o seguinte: o GAFI é como se fosse uma irmandade. Nós recebemos um convite, e era um convite seguinte: você quer se tornar membro dessa irmandade? A gente falou assim: queremos. Nós queremos ser membros da irmandade. Só que qualquer irmandade, a sua admissão, a sua entrada, ela é voluntária. Você decide entrar ou não. Só que uma vez que você entra, você tem que se adaptar e tem que seguir as regras que ali estão colocadas.
E não foi diferente. O Brasil, no ano de 99, recebeu uma carta, respondeu a carta com interesse, e o GAFI tinha interesse porque o GAFI ele é um grupo extremamente seleto, é um grupo formado por 36 membros, isso é pouco, mas 36 membros que representam 90% do PIB mundial. O G20 inteiro está ali dentro. Então, as principais economias estão ali. Então, pensar no GAFI, ele é um modelo um pouco mais pragmático, ele não é um modelo político essencial, diplomático, como é, por exemplo, as Nações Unidas, onde cada país tem um voto e seu voto tem um peso, e todo mundo é igual lá naquela arena. O GAFI não é assim, até porque o mundo financeiro não é assim. Quer dizer, infelizmente, ou felizmente, eu não vou conseguir avaliar isso aqui agora. O fato é que são 36 membros, com 90% do PIB, as principais economias, e que acabam tendo um peso muito grande ao ditar as regras, porque dali surgem os padrões internacionais, as recomendações internacionais. E aí alguém pode me dizer o seguinte, mas a gente precisa seguir as recomendações do GAFI? Elas não seriam algo sem peso jurídico mandatório? Ou ius cogens, para aqueles amantes do direito internacional, que é o direito cogente, obrigatório, como é, por exemplo, num sistema hierárquico de leis dentro de um país? Poderíamos pensar que, num começo, até sim, a gente não era obrigado a seguir os padrões internacionais. Só que, com o tempo, o GAFI foi se tornando tão importante que ele acabou atraindo a atenção de organismos internacionais que têm um peso político maior, por exemplo, a ONU, que é membro observador do GAFI, e que a ONU tem um braço poderosíssimo que se chama Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança é aquela instância um pouco mais reduzida, mais seleta, que dita regras quando a situação exige, pelo fato de, por exemplo, ser uma ameaça à paz e segurança internacional. Então, qualquer que seja a ameaça, quer seja financeira, quer seja terrorista, quer seja calamidade pública, quer seja de algum tipo de catástrofe natural, é provável que o Conselho de Segurança se manifestará de alguma forma. E não foi diferente quando você trouxe para a discussão crimes financeiros, tráfico de drogas, corrupção e todos aqueles que de alguma forma geram produtos de crime e que tinham o GAFI como um braço um pouco mais recomendatório, você acaba criando um laço mais forte político ao se ter, por exemplo, em resoluções do Conselho de Segurança, o reconhecimento das recomendações do GAFI como padrão internacional. Então, aquilo que parecia ser recomendatório virou mandatório num segundo momento. Isso, ao longo dos anos, você tem essas discussões, essas negociações para se trazer um peso um pouco mais mandatório para as recomendações do GAFI. Então, se me perguntarem hoje, você acha que as recomendações do GAFI têm uma força mandatória? Eu diria que sim, por força de resoluções do Conselho de Segurança. E aí podemos falar sobre várias aqui, mas é só para dizer que é recomendável, é desejável, eu diria até que é mandatório que os países cumprem. E o cumprir essa série de recomendações envolve uma série de compromissos. Eles vão desde a questão mais legislativa, normativa, institucional, e aí vem uma parte mais financeira, preventiva, uma parte mais investigativa, repressiva, uma parte mais cooperação doméstica, cooperação internacional, e uma parte de resultados. Ou seja, você tem que demonstrar que tem uma lei. Ter uma lei hoje já não é uma demonstração de eficiência. Ter uma lei simplesmente é um compromisso formal. Você tem que demonstrar que você tem uma lei e que você aplica essa lei. E você aplica essa lei e essa lei te traz resultados. É claro que o aplicar a lei não é simplesmente ir lá e obrigar alguém a cumprir, mas você esperar que aquela entidade que está obrigada a cumprir a lei e a norma, ela entende que aquilo ali é algo desejável para o próprio mercado que ela atua, em que ela atua. Então, que é saudável para ela cumprir uma determinada situação, norma, porque aquilo vai garantir que ela seja idônea frente a ameaças de crimes financeiros ou de criminosos de toda natureza, especialmente criminosos de crime organizado e crimes transnacionais. Então, na verdade, eu pego então esse segundo desafio que eu diria, o primeiro é o impacto da Covid-19 nessas nossas formas de cumprir a norma, e por outro lado eu diria o seguinte,
O Brasil é membro do GAFI, sim, ele é membro do GAFI. E eu disse que você tem que basicamente se submeter às obrigações ou às regras que aquela irmandade te impõe quando você se torna membro. E esses dois compromissos seriam basicamente seguir, aplicar as recomendações internacionais. Ora, a gente já falou que é desejável, talvez até mandatório, porque a gente tem uma resolução do Conselho de Segurança que nos obriga a cumprir, e aí a gente cumpre. E o segundo é que você tem que se submeter periodicamente a processo de avaliação. E ao se submeter a processo de avaliação, é exatamente a oportunidade que os países têm de demonstrar que realmente estão cumpridores, estão em conformidade com aqueles padrões internacionais. Então eu pego sempre eu coloquei esses dois desafios porque a gente tem que pensar tudo isso dentro de uma situação absolutamente diferente do que nós tivemos ao longo desses últimos, poderia dizer assim, os últimos 20 anos. Por que eu digo isso? Porque dos 36 membros, todos os países ali sentados, eles se submetem a um processo periódico de avaliação. E para o Brasil não é diferente. O Brasil já foi avaliado pelo GAFI lá no passado. Quando ele iria se tornar membro, lá no ano 99, 2000, ele se submeteu a um primeiro processo. E esse primeiro processo, ele abordava questões legais. Ter ou não ter lei, ter ou não ter as instituições estabelecidas que possam prevenir e combater a lavagem de dinheiro. Nem se falava ainda do financiamento do terrorismo. O financiamento do terrorismo ele veio depois com os atentados de 11 de setembro, que ganharam um impacto pelo fato de terem sido os Estados Unidos, uma pressão americana na agenda internacional. Já havia uma convenção anterior que tratava do financiamento do terrorismo como um crime transnacional, e aquilo entrou na agenda também. Então, aquela primeira fase foi mais ter norma ou não ter norma. Dizer se o país tem um arcabouço jurídico institucional. Passamos. A segunda etapa já foi um aperfeiçoamento, né? Assim, ele serviu como parâmetro, isso foi em 2003, 2004, um parâmetro para dizer o seguinte: vocês têm as leis que nós verificamos lá em 2000 e queremos saber se de deficiências que nós identificamos lá atrás, por exemplo, a gente viu que vocês tinham lei e norma para o setor bancário, setor cambial, por exemplo, mas não tinha para o setor de joalheria, não tinha para o setor de factory. Então, foi uma oportunidade de se fazer uma atualização normativa e institucional. Quer dizer, a gente falava, você tinha 10 pessoas que atuavam nessa questão, agora você tem 100, então você melhorou. Então, foi uma oportunidade que a gente tinha de demonstrar um aprimoramento ainda na nossa estrutura legal, jurídica e institucional. Tivemos uma terceira rodada, aí a coisa já começou a ficar um pouco mais complicada. Por que eu digo isso? Essa terceira rodada foi 2009 e 2010. Aí você já tinha, por exemplo, um espectro maior de detalhamento em relação às medidas que você tinha a implementar, normativas, institucionais, só que já se pedia uma apreciação de números e resultados. Ora, a sua primeira avaliação foi em 2000, a segunda em 2010. 10 anos depois, há de se considerar que você já deveria ter, se não tem, deveria ter resultados sobre a implementação daquelas normas, todos os procedimentos preventivos e repressivos, em relação a todo o arcabouço que você mesmo me disse que tinha. Então, essa avaliação já trouxe algumas questões muito importantes. Por exemplo, já foi possível, nesse caso, nessa oportunidade, o Brasil demonstrar que ele tinha uma estrutura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro muito bem estabelecida. Faltavam alguns ajustes? Sim, mas eram ajustes menores. Dava para se admitir-se que o Brasil ele era um país, se não cumpridor totalmente, mas amplamente cumpridor dos padrões internacionais para a lavagem de dinheiro. Isso foi uma constatação. Isso está escrito no relatório que é público. Está no site do GAFI, vocês podem encontrar no site do COAF. Tudo isso é muito fácil encontrar esse documento. Então, vocês vão ver lá o seguinte: sim, em que pese precisar de alguns aprimoramentos, o que você verificou o seguinte: algo que é muito natural de acontecer nos países. Por exemplo, o mercado financeiro ele tem diria uma estrutura mais bem instalada do que, por exemplo, o não financeiro. Então, se entende que, por exemplo, eu não vou comparar na mesma proporção uma estrutura de compliance de um banco em relação, por exemplo, de uma joalheria. Até porque
a forma de atuação, os produtos, a relação com o cliente é algo um pouco diferente. Você pode ter uma relação muito mais perene quando você é cliente de um banco, uma conta que você tem há anos e o gerente conhece, e tem todo o seu histórico, seu perfil financeiro, seu perfil pessoal, profissional, tudo isso, do que uma joalheria, que você pode entrar numa joalheria, comprar uma joia e nunca mais voltar lá, pagar em dinheiro e nunca mais voltar lá. Então, o Gafi observou isso, que havia diferenças de desenvolvimento, de sofisticação na forma de aplicar a compliance para o setor financeiro em relação ao não financeiro. Mas ele entendia que isso não era o mais grave. O mais grave que ele identificou no processo de avaliação foi, como nós dissemos, a lavagem de dinheiro virou um binômio, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O que ele detectou é que o Brasil não tinha a mesma estrutura moderna como ele tinha para a lavagem para o financiamento do terrorismo. A questão do financiamento do terrorismo ela era um gargalo importante. Isso porque isso foi falado em diversas frentes, em diversos comunicados, diversas gestões políticas com ministros, de que o Brasil é um país muito importante para não ter tido eu diria, uma aplicação, uma implementação tão boa como ele fez para a lavagem, para o financiamento do terrorismo. E as nossas justificativas ao longo desses, eu poderia dizer assim, 8, 9 anos em relação a nós não termos dado uma resposta à altura do que se esperava pelo que está previsto no padrão internacional, foi porque a gente, para começar a conversa, a gente não tinha uma lei que tipificava o financiamento, a gente não tinha uma lei sequer que tipificava o terrorismo como os padrões internacionais. Você tinha uma lei ali, e era o que a gente defendia. Nós tínhamos uma lei de segurança nacional, que é uma lei de 83, que ainda está em vigor até. Era uma lei de 83, e que tinha um contexto político completamente diferente do contexto político que a gente vive nos anos atuais. Então, ela tinha algumas nuances políticas que a gente não conseguia abstrair dela os mesmos tipos, os mesmos elementos do crime que se verificava nas convenções. E quando você assumiu lá, a gente assumiu um compromisso de aplicar as 40 recomendações, uma delas fala assim, você tem que implementar a Convenção de Financiamento do Terrorismo. E quando fala implementar a convenção, é ter um tipo penal que diga o que é financiamento do terrorismo. E nós ficamos 9 anos patinando nessa questão, porque era um debate muito político, era um debate viciado, posso dizer assim. Era um tabu dizer, tratar essa questão, porque não se tinha o mesmo entendimento, até porque a gente se baseava na Lei de Segurança Nacional, tinha um contexto político, por exemplo, era um regime militar, e que qualquer atitude ou qualquer ato que fosse contra aquele regime era considerado um ato subversivo, e isso podia ser interpretado como terrorista. Então, tinha essas questões políticas que faziam com que a gente sequer se sentasse à mesa para discutir uma lei. Certamente, se a gente não está falando que o problema nosso era de lei, isso impactaria totalmente todas as outras frentes. Você imagina falar para um banco que ele tem que monitorar operações que possam configurar financiamento? Mas não tem nem lei. Como é que eu vou conseguir aplicar um compliance? Como é que eu vou conseguir monitorar operações, identificar operações, padrões, tipologias, se eu sequer tenho um tipo penal definido? E isso foi apontado no relatório claramente. Então, isso foi, para mim, o grande gargalo que nós tivemos na nossa última avaliação, que foi a terceira, né, que eu digo, uma em 2000, uma em 2003, 2004 e uma em 2010. A de 2010 apontou isso como um grande problema para o Brasil. E era um problema estrutural, porque esse problema perdurou. O Brasil teve que dar explicações ao longo dos 9 anos, ou seja, a gente terminou em 2000 e o relatório foi aprovado em 2010. Tínhamos 2 anos para resolver, era o prazo que eles davam quando se identifica um problema muito estrutural. E aí, nossa lei, só para você ter uma ideia, a nossa lei de terrorismo foi aprovada em 2016. Falar, mas são 9 anos, mas porque a gente tinha 2 anos de crédito e aí eles ainda nos estendiam prazos para que a gente conseguisse dar. A gente apresentava minutas, a gente apresentava negociações e realmente entre o ponto que o Gafi disse assim, vocês estão com problema e vocês vão ser expulsos, por exemplo, dessa arena, a gente levou em 9 anos. A lei é de 2016, a lei que tipifica o financiamento do terrorismo. Então, foi o grande problema. Isso afetou, contaminou um pouco a nossa imagem
na parte preventiva, porque se você não tem uma questão legal resolvida, certamente não haverá boa vontade para se verificar essas questões preventivas, por melhor que elas fossem. Por mais boa vontade que nós tivéssemos, eu tenho certeza que o mercado financeiro, especialmente, eles já tinha nos seus padrões de risco, nas suas negociações com certos países, um alertinho, porque de alguma forma a gente tentava cercar essa carência de não ter uma lei de uma forma a tentar minimizar ou tentar atuar em um contexto de risco para que ele não que ele não se expusesse o seu negócio frente a uma situação, ou um cliente ou um país que pudesse ser confundido com o financiador do terrorismo. Então, de alguma forma, o mercado reagiu. Eu até acho interessantíssimo que o mercado ele tinha uma independência e uma forma de atuar, mesmo nós não tendo uma lei, digamos assim, dentro dos padrões. A gente tinha uma lei capenga, péssima, e o mercado, de alguma forma, por seu pragmatismo, também não para evitar perda de negócios e reputacionais, ele tinha uma dinâmica de risco em que permitisse que ele, pelo menos, tivesse uma percepção de que haveria um risco iminente ali de financiamento do terrorismo. Bernardo, e isso acredito que tem a ver também, principalmente com as instituições internacionais que, pelas matrizes, já tinham a sua obrigação, né, e começaram a implantar aqui no Brasil até um pouco antes. Eu, por exemplo, em 2005, que fui para o Banco ABN, não tinha nem lei, a 3339, que foi que determinou pessoa exposta politicamente, em 2008, e em 2005 fazia. Então, é um pouco o mercado se regulando, né? Que Essa eu é acho uma até, questão. eu acho até interessante isso, assim, você imagina, como é que eu vou explicar para uma corretora de câmbio, como é que enquanto governo, como é que eu vou explicar para um banco, para uma seguradora, por mercado de uma bolsa de valores, que eu estou debatendo questões filosóficas, tabus políticos de não ter uma lei. Peraí, você está falando, você está debatendo lá no gabinete, eu estou aqui perdendo negócio. Né? Eu estou sendo confundido com terroristas porque estão falando que no Brasil há um afrouxamento em relação a essas regras e que isso está atrapalhando meus negócios. Então, o próprio mercado, eu acho até salutar essa capacidade que o mercado tem de alguma forma, dialogar e monitorar e aplicar matrizes de risco, abordagem com base no risco, a tecnologia que se queira usar para risco, para poder evitar de perder negócio. Porque eu acho que aí a questão também é não perder o risco reputacional, mas é o risco financeiro, o risco de crédito, o risco de operação, qualquer que seja. O risco político a gente já tinha violado lá desde o dia que a gente falou que nós não conseguíamos pôr um projeto de lei no Congresso. Então, eu acho que o mercado, nesse ponto, ele foi extremamente maduro e extremamente acertado quando ele tomou decisões que, de alguma forma, tocavam essas questões mais para o seu ambiente, para o seu métier, levando em consideração os riscos que representavam fazer negócios com certas pessoas, certos países, certos clientes, que pudesse induzir que se pensasse na possibilidade de que alguém pudesse estar financiando o terrorismo. Bom, resolvemos o problema. E aí o Brasil, né, tem uma lei agora e uma segunda lei. Nós aprovamos duas leis, posso dizer, uma que tipifica o financiamento do terrorismo, o terrorismo também, e uma que obriga, né, na verdade, o país a aplicar ou a cumprir as resoluções do Conselho de Segurança que tratam de congelamento de bens ou congelamento de forma rápida, né? Quer dizer, dinheiro ele circula de uma forma muito rápida. Então, se eu for pensar vocês imaginam, se a gente fosse abrir um processo como é um processo normal, para congelamento de um bem, de um terrorista, ele já tinha invadido, ou então ele já tinha explodido o que fosse, que não ia pegar nunca. Eu me lembro de um caso famoso aqui no Brasil, em que o namorado assassinou a namorada. Isso é um caso aí de São Paulo até. É um caso notório, não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber. Ele matou a namorada, ele confessou. Réu confessa, apresentou a arma, encontraram o corpo. Ele confessou que matou mesmo, era crime passional. Levou 15 anos para poder ir para o processo dele, Sérgio. 15 anos. Homicídio com réu confesso. Você imagina um crime desse, um crime que tem dinheiro, ainda mais hoje que tem ativos virtuais, dinheiro que a gente não sabe nem como é que é. Vocês imaginam como é que é você abrir um processo nesse tradicionalismo que é o sistema jurídico brasileiro, ou judicial brasileiro? Não íamos conseguir pegar nunca. Então, essa lei, ela traz um pouco
dar a oportunidade que a gente tenha uma agilidade maior, dá uma autonomia para o mercado. Claro que o mercado vai ter o amparo legal de poder congelar assim que listas forem divulgadas e nomes forem encontrados. É mais ou menos isso. Não vou discutir aqui as questões, né, do princípio da inocência, da ampla defesa, está tudo assegurado, mas é um regime que muda um pouco a lógica das coisas. É você falar o seguinte: vou lá, congelo os bens, depois a gente vai ver. É assim mesmo. Assim, vão me perguntar o que for, mas é assim mesmo. Assim, é assim que está escrito lá, e o Brasil assinou a convenção, e o Brasil ratificou e internalizou todas essas resoluções. Então, se ele acha que não é possível fazer, ele deveria ter pensado isso lá quando decidiu que iria ratificar a convenção e que iria implementar as resoluções. Hoje, a lei está aí e nós temos que encontrar, na verdade, um meio de fazer da melhor forma possível, para evitar falso positivo, para evitar que pessoas inocentes sejam incluídas, para também não invadir questões humanitárias, tudo isso, né? Eu acho que esse é o ponto importante. Nós teremos a oportunidade de comprovar isso, porque nós sofreremos uma quarta rodada de avaliação. Esse seria o meu segundo desafio, né? A quarta rodada está se aproximando. Estava previsto para começar agora em 2020, em novembro, e começar, que eu digo, primeiro os contatos são feitos com o GAFI, o Brasil manda um questionário com as respostas, ele pergunta sobre as 40 recomendações, uma série de informações que a gente tem que apresentar, todas as normas que nós temos, todas as estatísticas que demonstram que a gente implementou mesmo, que a gente tem resultado, estatísticas de diversas frentes, não só as preventivas, mas também a parte de investigação, condenação, prisão, confisco de bens, tudo isso. A questão da cooperação internacional, se a gente se relaciona com o mundo exterior, né? Se a gente troca informações, se a gente dá realmente as respostas que são esperadas. Isso estava previsto para se iniciar agora em novembro. E o processo de avaliação ele é assim: você manda o questionário ele é recebido pelo GAFI, monta-se uma equipe de avaliação, essa equipe vem ao país, discute com autoridades e com o mercado, com o setor privado também. Eles vão embora, elaboram um relatório, esse relatório é discutido e é aprovado. Entre o encaminhamento do material e a aprovação do relatório, isso leva praticamente 2 anos, ou 1 ano e meio, pelo menos. Então, o processo estava previsto para começar em novembro de 2020 e terminar em fevereiro de 2022. Com a questão da Covid, isso tudo foi atrasado, né? Então, por isso que eu trouxe os 2 desafios, porque um está relacionado ao outro. Isso atrasou o cronograma, atrasou todo o calendário de atividades do GAFI, de outros organismos internacionais, e isso então impactou num atraso no nosso processo de avaliação. Então, o nosso processo que iria começar em novembro de 2020, ele vai começar agora em março, final de março, abril de 2021. Então, março, abril de 2021 começa então o envio do material. A missão que estava prevista para vir em julho de 2021 virá em novembro de 2021, e o relatório que estava previsto para ser discutido e aprovado em fevereiro de 2022 será discutido e aprovado em junho de 2022. Ou seja, basicamente de agora, daqui a 2 anos, a gente vai estar muito envolvido com esse processo. E esse processo aí, alguém pode perguntar, mas o que nós do mercado temos a ver com isso, né? Tem muito a ver, porque eu sempre digo o seguinte, é engraçado, em que pese as negociações, todas as tratativas, encaminhamentos serem feitos pelos órgãos do Estado, o impacto de uma má avaliação ele vai para o mercado, ele afeta o mercado, ele contamina o mercado, né? Eu sempre comparo o processo de avaliação do GAFI com o combate à dengue. O combate à dengue é sempre assim, o Ministério da Saúde faz uma campanha, né? Você não pode deixar água parada na sua casa, tem que virar o tambor ali, e aí você faz tudo isso, o seu vizinho não faz, o mosquito prolifera lá, vem e pica você aqui. Então, o que o GAFI diz, a gente diz assim, o GAFI é o Ministério da Saúde, faz todo o esforço para que o mundo se articule e mais ou menos implementem, os países implementem da mesma forma as regras. Quando tem um que não implementa bem, o mundo inteiro começa a olhar torto para ele, né? Então, provavelmente, se você fizer um churrasco na sua casa, você não vai convidar o seu vizinho, porque você não quer contato com ele, porque ele não cuida, ele está contaminado, lá na casa dele é cheio de mosquito. Então, esse é que é o grande impacto para o mercado, quando você tem um processo de avaliação ruim, porque você vai ser visto como
um contaminado também. Os outros mercados vão se afastar de você. Eles não vão querer contato com você. E esse é o grande prejuízo de uma má avaliação, né? Então, é assim que a gente, é essa mensagem que a gente leva para os setores, né? De que um problema que parece ser só dos órgãos estatais, não, ele é muito mais amplo. Ele tem o mercado como um grande, eu diria até um termômetro de uma verificação ou da eficiência ou da ineficiência. Para vocês terem uma ideia, no processo de visita do GAFI, eles gostam muito, isso faz parte do processo de avaliação, se encontrar com representantes dos setores, dos mercados. Por que eles fazem isso? Para confrontar mesmo. Porque, de repente, ele chega no órgão, vamos pegar, chega na SUSEP e fala para a SUSEP, como é que é a sua norma de lavar dinheiro para os seguros? Minha norma é ótima. Tá, me mostra os números. Os números estão aqui, tá, fiz 200 fiscalizações, sei lá, apliquei tantas sanções administrativas e tal. E aí vai falar com uma empresa de seguros, ela fala, não, nunca recebi a SUSEP aqui, nunca a SUSEP me deu treinamento, a SUSEP nunca me explicou, nunca me orientou, por isso que eu não tenho número, por isso que eu não sei o que é para fazer. Então, eles gostam de ouvir isso, porque exatamente isso traz um termômetro da eficiência ou não do mercado. Ué, de repente eu tenho uma norma linda, linda para quem? Se o mercado ele desconhece a norma, se o mercado não é treinado, se o mercado não se vê como um parceiro naquele processo, se o mercado às vezes prefere ser punido, ser multado, do que eventualmente se estruturar dentro de um processo de compliance ou de conformidade. Então, isso é o ponto importante da visita, porque eles vão conversar com o mercado. E eles querem ouvir mesmo, falam assim, você gosta da norma? Você acha que a norma é clara? Essa norma ela te atinge? Ela atinge o grande corretor de câmbio e atinge o pequeno? Todo mundo está no mesmo barco? Todo mundo entende da mesma forma? Ou existe um problema no nível de compreensão, o nível de aplicação, o nível de implementação por parte do mercado ele é diferente? Porque ele pode ser diferente pelo tamanho e estrutura do mercado, mas ele pode ser diferente também por uma norma que não seja clara. Então é isso que o processo ele verifica também, e é nesse sentido que a gente fala que é muito importante o engajamento do mercado no processo, nesse entendimento, né, nessa lógica, porque certamente eles serão consultados, serão perguntados em relação ao entendimento que ele tem e ao nível de compreensão e de aplicação que ele tem em relação a normas sobre prevenção e combate, tanto à lavagem de dinheiro agora também ao financiamento do terrorismo. Bernardo, fazendo o primeiro paralelo com a família que você falou, né? Não é só olhar o país, se eu puder fazer esse paralelo, não é não chamar só o vizinho, mas a família dele também, né? Tá todo mundo. O que eu quero dizer com isso é o Brasil mal avaliado ou saindo como deixando de ser um país cooperante. As instituições brasileiras, as instituições de câmbio financeiro, seguradoras, todo o país é afetado com isso. As instituições do país e não só, né, uma visão de governo, não é isso? Que é importante a gente no mercado entender que o GAFI está muito mais próximo da nossa realidade e da necessidade de colaboração do mercado do que, não, esse é um problema que o governo e o COAF e o Banco Central vão resolver lá com o GAFI. Não tenha dúvida que é isso mesmo, não tenha dúvida que isso afeta. Assim. E é claro que as responsabilidades são dadas. Eu diria, num processo desse tipo, que é claro que a responsabilidade do setor público ele é maior, porque ele tem essa agenda, digamos, de negociação, mas o processo ele é muito mais amplo, e esse processo ele permite dar ao avaliador a capacidade de verificar até se eles estão ensaiados. Eu já fui avaliador, né? Como você disse lá na hora de fazer a leitura, eu já fui avaliador, e a gente é treinado para ver o seguinte: você pega coisas assim no ar que às vezes parece que é um ensaio, parece que o COAF, seria o COAF falar com a Abracan, falar, reúne aí o pessoal de câmbio, vamos fazer um ensaio aqui. Ó. Se eles perguntarem isso, você responde isso. Se eles perguntarem isso, você responde. A gente percebe isso, eles percebem isso, e eles vão jogar de uma forma que todo mundo vai cair em contradição, a gente vai cair em contradição, porque é um processo tão complexo, tão detalhado, que ele tem capacidade, ele tem perguntas que são direcionadas de uma forma em que, se o mercado não conseguir responder, claro, não é nada assim positivo, ou assim, uma coisa, o lado ruim da coisa, ele é colocado de uma forma que, se o mercado não der a resposta esperada, se tem a capacidade de concluir que há um problema ali, pode ser até normativo.
Eu estava discutindo com o pessoal a norma de contadores e a gente detectou uma falha na norma mesmo, assim, e a própria, o regulador dos contadores é o CFC, Conselho Federal de Contabilidade. Eles mesmos admitiram que erraram na mão. Então, a gente já colocou uma pauta para se refletir sobre a possibilidade de mudar a norma do CFC, porque ela está dando uma orientação errada. Ela está passando uma mensagem errada. Por que a gente percebeu isso? Porque a gente fez um evento com os contadores e eu notei que havia uma angústia muito grande deles em Do relação a isso. mercado. Do mercado, eles falavam, gente, eu não consigo dar essa informação. E eu falei, mas eu não estou pedindo essa informação para você. Ele falou, mas a norma está dizendo que o COAF quer essa informação. Aí eu falei, não, o que o COAF quer, dentro do padrão internacional, é isso. Vamos lá ler a norma. Eu li a norma e falei, há pesaram a mão aqui, erraram a dose. Então, é ótimo que a gente fez essa reflexão interna e vamos tentar ajustar a norma. Pior seria se fosse o GAFI olhando, porque aí ele ia colocar no relatório que a norma é uma norma inócua, é uma norma que passa um sinal trocado, passa um sinal errado, ela pesa demais a mão, consequentemente o retorno que o mercado, aquele mercado de contabilidade de contadores dá para o que é esperado, está muito abaixo. E aí se achou o problema. A norma está pedindo mais do que deveria. E aí é claro que haverá angústias, haverá melindres e haverá um cuidado muito importante nisso aí, né? E acontece. Então, o processo de avaliação, ele permite ver esse tipo de coisa. Né? Então, o mercado, certamente, o mercado ele é ouvido com muito cuidado, ele é ouvido com muito carinho. Porque o que ele fala é o termômetro, é o contraponto exato para uma percepção se há um problema. Ou do próprio mercado. Pode ser que haja um problema do próprio mercado, deu pouco valor, né? Não está interessado, muito interessado no cumprimento daquela norma. Acontece muito, por exemplo, em paraísos fiscais, claro, em paraísos fiscais, onde o grande negócio são indústrias financeiras, offshore. Uma offshore ela vai buscar ao máximo não querer se enquadrar, não querer cumprir aquela norma que vai torná-la onshore. Ué, se o negócio é ser offshore, se eu tiver que fazer isso, eu vou deixar de ser offshore. Então, perde a graça, vamos perder negócio. Tem casos e casos, né? Então, é um processo realmente que importa, que toca, sim, o mercado, e o mercado ele é visto e ouvido com muito cuidado, porque o que ele fala e os resultados que ele apresenta dão uma tonalidade muito grande em relação exatamente a se a norma é ou não é eficaz. Isso é claro, e a técnica, a metodologia de avaliação, ela permite ter essas percepções com muita facilidade. Fernando, sim. O próprio GAFI, acho que se pudesse fazer um paralelo do GAFI, da atuação do GAFI com o GAFILAT, no qual você representa. Sim, é porque aquela história, né? O GAFI ele acabou sendo um grupo muito seleto, né? E a ideia era essa mesmo. Ele queria ser assim: você concentra as principais economias do mundo e essas principais economias vão ficar responsáveis por disseminar, levar a mensagem do GAFI para suas regiões, onde você tem uma influência regional, né? Então pensa, o Brasil ele foi convidado para ser membro do GAFI e ele foi convidado a estimular, por ele ser a economia mais importante da América do Sul, a se criar um grupo, né, uma sucursal do GAFI aqui na região, que é o GAFILAT, né? E você tem hoje 9 grupos regionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem todo mundo é membro do GAFI, correto, mas que mais de 200 países implementam as recomendações, ou seja, o mundo inteiro comprou a ideia da rede global. Tem o GAFI central e os GAFIs orbitantes aí por região, e sempre tem um país importante que está lá no GAFI que vai levar essa mensagem com um peso maior por ter uma influência econômica e financeira naquela região, né? O Brasil para o GAFILAT. Só para você ter uma ideia, a avaliação do GAFI vai ser junto com o GAFILAT, porque nós somos membros dos dois, né? E para evitar de fazer um trabalho duplo, se acerta em fazer um processo só. Como é que funciona isso? Na visita, vai ser uma visita, um questionário, e na missão tem gente de membros do GAFI e gente membros do GAFILAT. A gente faz uma missão conjunta, posso dizer, uma avaliação conjunta. O relatório é o mesmo, ele é aprovado no GAFI e pro forma no GAFILAT, mas é exatamente o mesmo relatório e é considerado para os dois, porque o Brasil ele é membro dos dois, né? Isso tem esse formato, né? É assim que é considerado. Bom, e para finalizar, eu disse assim que o processo de avaliação do GAFI, vou deixar um pouco para as perguntas, né? Para a gente ter um pouco, para a gente rodar um pouco dúvidas. O processo foi atrasado exatamente por causa da Covid.
E essa Covid virou um tema muito interessante dentro do Gafi, inclusive. O Gafi ele soltou um comunicado. E o que ele quis dizer com esse comunicado? Basicamente que é o seguinte, ó, o mundo mudou, a gente sabe que mudou. Questões sanitárias, o mundo, o comportamento das pessoas e o comportamento financeiro mudou. Levando em consideração a necessidade emergencial de se ter uma liberação, uma flexibilização de regras para que o dinheiro consiga chegar às pessoas que mais necessitam, vai haver, é natural que haja programas muito grandes, impactantes, com valores enormes pelos países, dentre os quais o Brasil. Nós temos o auxílio emergencial e uma série de outras medidas que o governo toma em relação à flexibilização de regras para facilitar o crédito. Porém, isso está dito lá no comunicado, está no site do Gafi. Porém, os criminosos vão se aproveitar desse momento e tentar aplicar os mais diversos tipos de atividades ilícitas e golpes. Então, a gente tem, por exemplo, até o COAF soltou um release, está no site do COAF, esse release, em que a gente tentou identificar algumas práticas nesse período da Covid-19, de tentativas de burla, de crimes, de fraude, de golpe de todo tipo, exatamente justificando que é pelo fato de se ter a Covid-19. Então, o que o Gafi tem orientado os países é que, sabendo dessa situação excepcional, a gente sabe e entende que é provável que haja flexibilidade em relação a certas regras. No entanto, não se pode perder de vista e não se pode baixar a guarda em relação a determinados comportamentos, porque é possível que queiram se aproveitar de determinados mercados, determinadas situações, para se continuar a praticar crimes ou lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista. Eu vi ontem um colega falando que parece que até a Al-Qaeda já está se valendo de ONGs para tentar angariar fundos que deveriam ser para ajudar pessoas que estão sofrendo com o impacto da Covid, mas na verdade é para financiar a Al-Qaeda, um grupo terrorista conhecido, né? Aqui no Brasil, só para dar uma ideia, nós tivemos aí vários sinais de alerta identificados em relação à questão, por exemplo, de compras com dispensa de licitação, então desvio de recurso público, empresas de fachada ou empresa, vamos imaginar uma pastelaria que está vendendo respiradores. E aí, é claro, que existe um negócio, uma burla por trás, uma fraude. Contatos, pessoas recebendo telefonemas, eu sou da associação para os infectados pela Covid, queria que você passasse dinheiro. Pessoas usando pirâmide financeira, ou seja, o novo normal ainda continua as velhas práticas de tentativa de fraude, de burla. Então, o que o Gafi tem orientado, e o COAF também tem orientado nesse aspecto da Covid, é que a gente sabe, sim, da importância dessa questão e do impacto que isso tem tido no mercado. No entanto, algumas questões a gente não pode abrir mão. Então, sempre estar atento para os sinais de alerta, para as possibilidades de fraude, de atividades suspeitas. E o que eles falam é o seguinte, no máximo, se for o caso, calibrar as matrizes de risco. Quando eu tinha um risco para um valor maior, eu posso baixar o risco, mas eu não posso deixar de ter um olhar cuidadoso, até porque eu não vou estar o tempo todo. Se reduziu muito as relações pessoais, presenciais. Então, hoje, se forçou a necessidade de se ter relações virtuais, contas virtuais, valores virtuais, sem que haja um crivo, uma observância muito maior em relação a quem está operando, o que está operando, qual a justificativa, se realmente quem está operando é quem deveria estar operando. Ter essa calibragem de risco para não se perder, para não se permitir que, com uma flexibilidade das regras, especialmente as regras de diligência, em relação a operações que possam configurar suspeitas de lavagem de dinheiro, para não permitir que elas ocorram exatamente se valendo dessa situação excepcional. Então, é uma situação excepcional que exige uma aplicação de uma matriz de risco excepcional. Eu acho que eu paro por aqui. Ângelo, fico à vontade para o que eventualmente a gente precisar debater nessa sequência. Obrigado e vamos conseguir discutir. Perfeito. Obrigado, Bernardo, pela excelente explanação. É muito importante a gente entender esses aspectos internacionais, que parecem tão distantes, mas você colocou e bem apresentou como muito próximos. Vamos ver, a Amanda ou Reis tem alguma pergunta, pessoal que está participando, fiquem à vontade de incluir perguntas, se vocês vão incluindo.
Eu teria uma pergunta para fazer, Bernardo. Eu acho que é importante, lá no passado, a gente teve uma demanda, né, do GAFI, enquanto no começo era só prevenção à lavagem de dinheiro. E eu estou fazendo essa pergunta de propósito, porque é meu gancho para a palestra que eu vou fazer na quarta-feira. Mas eu imagino a sua resposta, então. Então, no passado, começa-se com a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, depois, por questão de onda internacional, né, e demanda internacional, o combate ao financiamento do terrorismo, e que você mostrou bem na sua palestra, de que isso começou a reforçar tanto a questão da nossa legislação de melhor definição de financiamento ao terrorismo, de terrorismo, e depois do congelamento dos bens, né? Qual que é a expectativa para essa avaliação? O que o GAFI trará como novos desafios para o mercado brasileiro? Essa pergunta é ótima, porque ela remonta exatamente o que é a metodologia. Vocês vão verificar que a metodologia de avaliação que será aplicada para o Brasil, ela vai dar preferência exatamente à efetividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ter que demonstrar resultados. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Existe um resultado que se chama assim, utilidade do relatório da unidade de inteligência financeira. E a pergunta é curiosa, porque quem produz relatório de inteligência financeira é o COAF. Eu diria assim, seria como se fosse uma pergunta para o COAF. Mas ele pergunta o grau de utilidade desse relatório. E aí vão perguntar o seguinte para o COAF: você acha que esse relatório é útil? Útil no sentido mesmo, assim, sem muita, bem subjetivo. Eu vou dizer assim, ele é útil. E eu fiz, ao longo desses tantos anos que vão estar sendo considerados, 4 anos, geralmente, eles usam os últimos 4 anos, eu fiz tantos relatórios. E aí, essa mesma pergunta será feita a quem recebe o relatório. Por isso que eu falo que essa relação com o mercado é importante, que eles vão perguntar para o mercado a mesma coisa que perguntaram para o regulador. E aí, nesse caso, ilustra bem, que eles vão perguntar, por exemplo, para o Ministério Público: você recebeu o relatório do COAF? Eu vou falar: recebi. Você abriu investigação? Ele vai falar assim: dos 100 relatórios eu abri uma investigação. Ou seja, tem 1% de utilidade naquele caso. Dando um exemplo. Então, ele vai dizer: opa, peraí, há um problema de efetividade aí. Porque a utilidade ela tem que ser medida pelo grau de utilidade que foi feita dentro do trabalho que o Ministério Público, ou quem quer que seja, atua. Então, eu só posso dizer que ele é útil se ele realmente impactou uma investigação. Ou ele participou de uma investigação, ou ele deu início a uma investigação. Foi aberta uma investigação por causa de um relatório. É assim que eles vão medir. Então, tem, então, por exemplo, o resultado número 4, que eles falam assim, o grau de... como é que eles falam? É como se fosse o nível de entendimento do mercado. E aí, é claro que o supervisor ele vai mostrar: eu tenho uma norma, eu dei tantos treinamentos, eu aplico sanções, eu fiz tantas fiscalizações, e ele vai conversar com o mercado. Você já participou de algum curso lá do regulador? Ele fala: não, nunca nem fiquei sabendo. Isso eles só chamam os bancos grandes ou as corretoras grandes. Então, é assim que eles vão medir. E eles vão ter números, assim, os números vão permitir que eles tenham essa percepção de se é efetivo ou não o sistema brasileiro. E aí eu diria o seguinte, quando você diz que seria um desafio. De novo, eu acho que para a lavagem de dinheiro, eu acho que nós teremos muito que mostrar. E aí até eu participei de um outro webinar, alguém me perguntou assim: poxa, a Lava Jato, ela deu muitos números, muitos resultados. Sim, mas todos de lavagem. Obviamente que a lavagem de dinheiro não, por exemplo, a gente está falando do binômio, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Lava Jato não representou nada em relação ao financiamento do terrorismo. Tudo bem, ela era lavagem, vinculada à corrupção e outros crimes e tal. Então, para a lavagem, eu imagino que nós teremos muito que mostrar. Já para financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, eu acho que é menos. Por quê? Bom, nós tivemos a nossa lei é de 2016 e a lei de congelamento é de 2019. Pô, gente, né, com todo respeito, não estou dizendo que nós não daremos algum resultado, mas é muito pouco provável que nós tenhamos os números significativos da questão do financiamento do terrorismo do que a gente tem com lavagem. E aí você fala: Bernardo, mas a gente tem que então inventar um caso, vamos criar um caso para poder dizer que a gente é efetivo? Não vai criar um caso, né? Por exemplo, tem países que não tiveram nenhum caso e demonstrou que são efetivos. Por que ele demonstrou que é efetivo sem ter tido um caso? Porque ele demonstrou que o seu sistema todo
ele estava bem montado e se por acaso acontecesse, isso seria perfeitamente atendido. A recomendação seria totalmente cumprida dentro daquele arcabouço que foi provado. Isso é considerado. Ou, por exemplo, de repente você tenha tido um caso de financiamento do terrorismo em que todo mundo atuou, o mercado monitorou, e aí monitorou bem, congelou, e aí comunicou o COAF preparou um relatório, desbaratamos o sistema. Um caso de sucesso, ele pode também representar um nível de efetividade, de acordo com a regra do GAFI, no mesmo nível que, por exemplo, você ter também um arcabouço bem estruturado. Às vezes você não consegue demonstrar que o seu arcabouço jurídico, institucional e do mercado está bem montado, mas aquele caso de sucesso demonstrou que as instâncias, todo mundo, no seu papel, todo mundo funcionou bem e atuou de forma absolutamente expedita. Então, eu acredito que provavelmente para o financiamento do terrorismo e da proliferação, a gente ainda nós teremos ainda alguma dificuldade para demonstrar efetividade. Primeiro, graças a Deus, né, nós não tivemos nenhum caso de terrorismo, e não é bem assim que se avalia, porque o financiamento do terrorismo ele não está ligado ao terrorismo. Por que eu digo isso? Porque você pode financiar o terrorismo que nunca vai acontecer aqui. O Brasil pode estar financiando atos terroristas do Estado Islâmico, lá na Síria, lá naquela região onde ele atua. Só o trânsito, né? Então, o trânsito, ou mesmo um lugar atraente para mandar o recurso. Então, é assim que se vê. Né? A gente, é falsa a ideia de pensar que para se demonstrar a efetividade do financiamento do terrorismo, tem que estar atrelado ao terrorismo. Não. O Brasil, por exemplo, ele não tem características nem de ser um país alvo e nem um país palco. A gente não atrai esse mercado, esse tipo de atividade. No entanto, a gente não consegue, e é aí que a gente vai ter que demonstrar, se a gente consegue dizer que a gente controla as movimentações que saem do Brasil para possíveis locais onde geralmente se identificam atividades terroristas. É provável que a gente tenha um pouco de dificuldade nessa demonstração, né? E é claro que alguns aspectos mais pontuais, por exemplo, a avaliação nacional de risco, a abordagem com base no risco, isso é uma coisa também que a gente ainda tem que amadurecer um pouco, isso na minha percepção. Precisamos ainda ajustar, assim, um ajuste mais fino do que é uma abordagem boa com base no risco para todos os mercados, uma avaliação nacional de risco que seja conduzida por um ente público, né? Também isso eu acho que a gente talvez tem alguma dificuldade em demonstração, e alguns aspectos mais de estatística, né? O Brasil ele é um país que tem problema sério de levantamento de estatísticas, não só para lavagem de dinheiro, mas também para qualquer outra coisa, né? Para tudo, a gente tem muita dificuldade em demonstrar com números fiéis aquilo que a gente espera conseguir demonstrar para explicar um bom resultado, né? Então, basicamente, eu diria que esses serão os aspectos que teremos que prestar mais atenção. Muitos desafios e bons desafios, né? Perfeito. Agora tem algumas perguntas aqui da palestra. Um deles do Geraldo Magela, o mago do mercado de câmbio, né? Um grande atuante. Ele parabeniza a palestra e pergunta: como você considera as listas de países do GAFI? Sanções, restrições ou sinais de alerta apenas? É assim, tem que pensar nas listas do GAFI dois aspectos. Você tem dois tipos de lista. Uma que ele fala o seguinte: são países com risco alto. Ele até mudou um pouco a nomenclatura, antes que era a antiga lista negra, lista de países com deficiência estratégica. Ele diz o seguinte: não, tem um país com risco alto. Esses países eu oriento a não fazer negócio. Claro que a decisão final vai ser do país. A gente é soberano para assumir. Ele fala: se você fizer, você vai assumir os riscos de fazer negócio e eventualmente ser confundido com um país que é não cooperante. Então, essa é a primeira lista. E nessa lista só tem o Irã e a Coreia do Norte. O que ele está falando? Não faça negócio nem com o Irã nem com a Coreia do Norte. Não mande dinheiro para lá, não faça correspondência bancária, não remeta, não receba. É isso que ele está falando. E a outra lista é uma lista mais restritiva, que é uma lista que a gente fala assim, ela é pública, mas ela não orienta a não fazer negócio. Ela só fala o seguinte, que o GAFI está monitorando aquelas jurisdições por ter encontrado deficiências. Então, ele fala assim, eu só alerto para que vocês tenham isso como um ingrediente de risco. Então, tem lá são mais países, né? Esse sim, ele fala assim, eu estou monitorando e já esse país já se comprometeu em resolver o problema. Ou seja, ele está dizendo que já há um diálogo com esses países. No entanto, as deficiências ainda persistem, então ele fala, eu só alerto os outros países do mundo a quando for fazer negócio com ele, observar ou colocar
um componente de risco aí para garantia de que ele não sofrerá nenhum tipo de, né, de perda reputacional. Os outros não, os outros ele orienta sim que não deveria fazer negócio. Perfeito. Uma outra pergunta para a gente responder rapidamente, por conta do horário, inclusive, do Hélio Ozaki, também agradece e parabeniza. Aproveito para perguntar o que leva o COAF a conduzir uma comunicação para o Ministério Público. Que condições são necessárias para isso? A gente tenta seguir, é uma pergunta boa, porque ela realmente ela pode dar uma interpretação de que a gente, de alguma forma, usa algum critério subjetivo. Não. O COAF ele usa um critério simples, que é, primeiro, a gente é obrigado a fazer isso, né? O artigo 15 da lei diz que o COAF comunicará quando encontrar a prática dos crimes previstos nessa lei ou os fundados indícios. Ou seja, basta que nós encontremos fundados indícios, e fundados indícios, no nosso entendimento, são elementos que dentro da nossa matriz de risco, a gente entende que ali há um grau de suspeita grande a ponto de ser comunicado às autoridades, ao Ministério Público. Então, na verdade, a gente também assume, se de alguma forma houver um excesso por conta do COAF, ele responderá por isso. Mas, por exemplo, se chega uma comunicação de uma corretora de câmbio para o COAF, essa comunicação só identificou uma atividade suspeita. Eu não vou pegar simplesmente aquela comunicação e mandar para o Ministério Público, não. Eu vou pegar aquela lá e buscar outros elementos. O COAF tem acesso a mais de 70 bases de dados. Então, eu vou buscar uma série de critérios, uma série de elementos, de outras informações que me permitam, de forma institucional, manualizada, isso tem um manual, isso tem um critério, tem instâncias, né? Alguém que faz a primeira percepção, vai ter uma segunda linha de defesa, vai ter um comitê, esse comitê discute, a gente discute até questão editorial, o português está errado, a concordância do verbo está errado, tudo isso é levado em consideração. Cruza esses dados, buscam outros elementos, e aí, com esses outros elementos, aí sim a gente vai criar a nossa convicção. Essa convicção ela é manualizada, é dentro de um critério, e ela está absolutamente registrada. Ou seja, se o Bernardo, por exemplo, tivesse uma implicância com alguém de alguma corretora e eu mandasse o caso por essa implicância, certamente o meu nome vai ficar registrado que eu fiz aquele caso, que ele não passou por nenhum crime. Obviamente que esse caso não vai poder acontecer no COAF, porque não depende só de um analista fazer o caso e chegar à conclusão sozinho. Isso passa por uma série de instâncias é o padrão internacional. Na verdade, o comunicar à autoridade, eu tenho que fazer isso, né? Eu sou obrigado a fazer isso por cumprimento de força da lei. E é claro que esse elemento, desse fundado indício, ele já é um componente que vem o financeiro com outros elementos que eu já observei, já busquei em outras bases de dados. Então, é um trabalho bastante minucioso. Só para dar um exemplo aqui, eventualmente é um servidor público. Servidor público, a gente tem acesso à base de servidor público. Um servidor público, ele tem salário, né? Ele recebe o salário todo mês e é o mesmo salário, né? Então, vamos supor que um servidor público receba um depósito em dinheiro na conta. Ele será comunicado, porque eventualmente fugirá do padrão, dependendo do valor, né? Vamos supor que seja R$1 milhão. O Bernardo, um servidor público, tem um salário tal e recebeu R$1 milhão de depósito em espécie na sua conta. É normal? Não, não é normal. É criminoso? Não dá para dizer que é criminoso. Ninguém está falando que é criminoso. O que o COAF fala não é que é criminoso. O que o COAF fala é que ele buscará outros elementos. Vai falar, o Bernardo é servidor público. Opa, ele recebeu R$1 milhão. O dinheiro foi depositado em dinheiro. Foi lá numa zona de fronteira. E eu encontro na imprensa que o Bernardo está sendo investigado pela prática da rachadinha. E aí você começa a buscar elementos. A gente busca elementos de todas, fontes abertas, fontes fechadas, bases de dados do governo, bases de dados privadas. A gente tem uma série de critérios para poder dizer, opa, o COAF não fala que há crime. O COAF fala que há fundados indícios. O COAF fala que aqui eu vi um problema. Aqui eu acho que pode ter um problema. Quem vai dizer se é crime ou não é o Ministério Público. Ele que é a autoridade que é persecutora. Ele é que vai buscar prova. Ele é que vai fazer a denúncia. E ele é que vai se apresentar perante o juiz. Então é ele que vai dizer, e as provas que ele apresentar é que vão dizer se há crime ou não há crime. Mas assim, existe um critério muito, muito consistente para que a gente faça essa comunicação. Perfeito. O COAF costuma falar sempre o critério começa desde o mercado até Claro. Quando chega o comunicado, distribuição disso aleatória nas claro, outras você palestras. imagina, né? O mercado também não tem que falar que é crime. O mercado não está lá para isso. O mercado está para fazer negócios.
Agora, o mercado também Então, sabe só que é análise. normal e que não é normal, né? Assim, o mercado ele consegue ver se opa, esse cliente vinha aqui, de repente faz uma operação do nada. O mercado sabe, e o mercado conhece o cliente. Por isso que o mercado tem essa participação ela é fundamental, porque é o mercado que vai dizer que houve uma, digamos assim, uma fuga do perfil. Entregar com qualidade para o COAF. Eu vi uma coisa estranha. É crime? Não, não está falando não. Nem o COAF vai dizer. Quem vai dizer se é crime ou não é quem for provar perante o Isso, juiz. da frente. Perfeito. E o doutor Adriano, da Polícia Federal, que estará com a gente amanhã, quer falar. Por favor, doutor. Oi, primeiro parabenizar o Bernardo aí pela palestra, excelentes Obrigado. Palavras, parabéns. Eu acho que estou com problema na minha câmera, mas eu vou falar aqui rapidamente. Não, eu só quero dizer o seguinte, eu chefiei a divisão de terrorismo da Polícia Federal e trabalhei também no setor de operações antiterroristas da Polícia Federal, durante algum tempo, né? Na diretoria de inteligência policial. Sim. E a gente fez algumas operações no âmbito antiterrorista, né? A gente não fala no Brasil de contra-terrorismo, Sim. porque a gente entende que o contra existe quando você tem alvo ativo em cena de ato de terror, né? A gente trabalha muito mais na prevenção. E as informações do COAF são fundamentais para desenvolver esse tipo de operação de inteligência. Talvez não leve a termo uma ação de polícia judiciária, mas sim ações de inteligência policial com trâmite de dados, de informações entre agências policiais e agências de inteligência. E tendo não necessariamente repercussão em território nacional, mas com repercussão séria, grave e muito exitosa fora do Brasil. E eu quero registrar também a Operação Hashtag, que foi desenvolvida em 2016, que foi a única operação pós-redemocratização que fez o enfrentamento direto ao terrorismo, e essa, sim, foi uma operação contra-terrorista desenvolvida pela Polícia Federal. Então, às vezes não aparece como regra, mas os dados são absolutamente relevantes, muito bem empregados, tenho a certeza, e que produz um resultado muito relevante na prevenção e repressão ao terrorismo. Doutor Adriano, assino embaixo, porque realmente, o que eu disse assim, ainda a gente está aprendendo. E eu comparo a Operação Hashtag e a Polícia Federal, que encabeçou, junto com outros órgãos do Estado, parte repressão, mas a Polícia Federal especialmente, nós tivemos a Jornada da Juventude 2013, Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíada do Rio 2016. Não houve nenhum incidente. E eu comparo esses 4 ou 5 eventos internacionais de grandes proporções com as Olimpíadas de Munique, onde houve um atentado e que ali pegou todo mundo desprevenido. Exatamente pelo fato de que sempre se imaginava que, mas por que eu tenho a ver com isso, né? Porque eu não tinha nada a ver com aquela briga. E foi o palco. Então, realmente, tem outras operações que a gente também tem relatórios enviados. O que eu estava dizendo assim, não precisamos ter os mesmos números estatísticos da lavagem para dizer que a gente é efetivo no terrorismo. Mas se a gente tiver um caso, que seja um caso, que a gente demonstre que funcionou, que foi aplicada a lei, e que os órgãos trabalharam de forma coordenada, e que foram levantados os fundos, identificados, foram congelados. Se a gente consegue demonstrar isso, eu acho que a Hashtag conseguiu. Operação Mendas também, que foi, para mim, uma das de maior sucesso que nós tivemos, uma operação pública também. Se vocês tiverem oportunidade, vão aí na internet, procurem a Operação Mendas, com o Z no final, que é uma operação da Polícia Federal também. Essa, sim, diz respeito a envio de dinheiro do Brasil para financiar terrorismo fora. Então, um negócio absurdamente bem montado e bem monitorado. Claro que eu estava dizendo assim, os números serão bem infinitamente menores que os de lavagem, mas se a gente demonstra que se atuou e que tem esses resultados, certamente isso é bem-vindo e bem visto no processo de avaliação. Maravilha, muito obrigado, doutor. Parabéns pela palestra. Obrigado. Ângelo, seu microfone está no mudo. Ângelo, você ouve? Seu microfone está desligado. O microfone está no mudo. Desculpe. Doutor Adriano, muito obrigado pela intervenção. Muito bem colocada. É muito importante essa questão de que só se fala, né, lavagem de dinheiro, e o combate ao financiamento do terrorismo tem um papel importante, porque às vezes com menor quantidade independente tem um impacto muito sério também, muito oportuno. Obrigado.
E uma última pergunta, então, só para a gente encerrar, do Magela. Como o GAFI está tratando a questão do de-risking? Esse é um tema que, rapaz, esse é um tema dos mais espinhosos, e até a Covid, há quem diga que estão usando a Covid como justificativa para tentar dizer que certos mercados estão afrouxando demais as regras e, portanto, permitirá que outros façam o de-risking. Bom, para quem não conhece, o de-risking é aquela história. Bom, eu não vou avaliar risco nenhum, eu vou anular o risco, eu vou anular esse cliente para não ter o risco, porque eu não quero pagar os custos de ter que avaliar o risco. Isso se chama de-risking. Isso, na verdade, em nenhum lugar, em nenhuma metodologia, em nenhuma recomendação do GAFI, de nenhum organismo internacional, era desejado. A gente fala o que o GAFI fala, especialmente o GAFI, porque é o GAFI que trouxe a questão da abordagem com base no risco. Ele diz o seguinte: todo mundo tem que entender, identificar, entender, compreender e mitigar os seus riscos. Ninguém falou que não é para ter risco. Ninguém falou que é para zerar o risco. Não existe risco zero. Não existe risco zero. E que, portanto, o de-risking ele é um fenômeno, é um efeito colateral de uma política mal aplicada de abordagem com base no risco. Então, o que o GAFI fala? Você pode até eliminar o seu cliente, encerrar suas relações de negócio com ele, só que você tem que demonstrar que você avaliou o risco. Não é simplesmente falar, porque ele é latino, porque ele é africano, porque ele é do Oriente Médio, eu vou encerrar, porque eu não quero avaliar o risco. Não. Você não quer, você tem que avaliar o risco para chegar à conclusão de que ele é um cliente que não interessa. E que você tem respaldo técnico-metodológico para dizer, eu fiz todas as abordagens, todas as matrizes de risco para chegar à conclusão de que esse cliente não é interessante para o meu negócio. Não é simplesmente eliminá-lo porque você acha que zerar aquele risco vai te trazer ganhos. Então, o que o GAFI tem falado é exatamente isso. Não adotem de-risking como sendo uma política de abordagem com base no risco. Isso não é. A abordagem com base no risco vai falar, no máximo, para você mitigar. Você vai reduzir o seu risco. Você vai conseguir calcular, você vai conseguir operar com risco. De maneira consciente, né? De maneira consciente. E se, por acaso, lá na frente, depois de todas as abordagens que se fez, você chegar à conclusão que não é interessante, aí sim você encerra a relação de negócio. Mas não simplesmente cometeu o de-risking. O de-risking é um efeito colateral. Ele é um efeito colateral não desejado. Não foi isso que o GAFI orientou, nem o GAFI, nem o Fundo Monetário, nem o Banco Mundial, nem o FSB, nem o G20, nem ninguém orientou para eliminar risco. Ninguém elimina risco. Você mitiga, você avalia, você monitora, você controla o risco. E aí sim, a partir daí é que se vai pensar numa política, por o caso, para encerramento. Encerramento de negócio é a última instância dentro de uma abordagem com base no risco. Então, o de-risking não é bem-vindo. Com a Covid, tem-se notado que alguns países estão fazendo de-risking alegando que os custos ficaram muito altos, né, e tal, mas, de novo, o GAFI em nenhum momento estimula esse tipo de prática. Perfeito, obrigado. Então, para fazer só o encerramento, por favor, alguma consideração final, Bernardo? Bom, de novo, esse trabalho é um trabalho de parceria, é um trabalho de confiança, é um trabalho de colaboração. Eu não consigo ver nenhum processo de avaliação que seja exitoso onde há um distanciamento entre o setor público e o setor privado. De novo, eu não acho que a posição do setor público é boa simplesmente ditando regras. E eu não acho que a posição do setor privado é boa simplesmente cumprindo as regras. E tem que haver uma conversa, tem que haver um diálogo, tem que haver críticas, tem que haver ajustes para se buscar um aprimoramento. Eu acho que isso que faz com que, não só para o processo de avaliação, mas para a efetividade do país, quanto país, para a sua economia, para a sua população, agora para as questões mais de ordem sanitária, então para que nós sejamos um país correto, transparente, íntegro, que propício para bons negócios, tem que haver essa parceria. Então, assim, esse tipo de iniciativa sempre é um grãozinho de areia que a gente vai, pouco a pouco, vai estimulando e vai participando e vai fazendo mais e certamente demonstra, materializa essa parceria. Quero agradecer a todos da Abracan pelo convite, pela confiança e sempre me coloco à disposição para esse tipo de diálogo, para esse tipo de iniciativa. Grande abraço a todos. E será utilizada mesmo essa disposição de sempre, e que é isso mesmo que funciona, né? Eu, há muitos anos no mercado, tenho visto essa cooperação cada vez mais próxima, né? É o que eu costumo falar. O crime organizado, a gente precisa ser também, né? Colaborativo, e isso
está a olhos vistos funcionando. Polícia Federal, COAF, Banco Central, SUSEP, CVM, atuando, Ministério Público atuando em favor da prevenção, né? Perfeito. Então, agradecer essa sua disponibilidade, oportunidade, a participação do Dr. Adriano também, a ajuda da Amanda, da Renata, a participação da Kelly e a disponibilidade da Abracan em promover essa aproximação e essa parceria de público-privado, que é muito importante para o mercado de câmbio também. E muito obrigado à audiência, muito importante, sempre presente e colaborativa para evoluir, fomentar a prevenção no mercado. Então, muito obrigado a todos. A gente se vê, então, amanhã, no mesmo horário, 17 horas, com o doutor Adriano, da Polícia Federal, que vai falar sobre cooperação. Ok? Aguardo vocês amanhã, então. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada, Bernardo, Calori, doutor Adriano, Amanda, e muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até o fim dessa palestra de hoje. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Renata, Muito obrigado, por todo o apoio. Obrigado. Brilhante. Bernardo, não tenho palavras para agradecer. Calori, sempre colaborativo. Amanhã, a oportunidade Tem também nada. ter o doutor Adriano. E eu gostaria de aproveitar e até informar a quem não fez a inscrição ainda para o evento de amanhã com o doutor Adriano e do evento de quarta com o professor Calori. As inscrições continuam abertas e nossas vagas são limitadas. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá no site da Abracan, entra lá em www.abracan.com. Lá na barra superior em curso já está disponível as inscrições para ambos os eventos e para os próximos também. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, estejam sempre conosco. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite para todos vocês e nos vemos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.